Olá, eu me chamo Amanda Santos, sou uma filha amada de Deus e hoje eu vim compartilhar com vocês 1 Coríntios, capítulo 15, a parte 3, a parte final do capítulo, onde relata sobre o corpo da ressurreição. Mas alguém pode perguntar, como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo virão? Insensato, o que você semeia não nasce, a não ser que morra. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente como de trigo ou de alguma outra coisa. Mas Deus lhe dá um corpo, como determinou, e a cada espécie de semente dá seu corpo apropriado. Deus é perfeito. Nem toda a carne é a mesma. Os homens têm uma espécie de carne, os animais têm outras, as aves outras e os peixes outras. Há corpos celestes e há também corpos terrestres, mas o esplendor dos corpos celestes é um e os dos outros corpos terrestres é outro. Um é o esplendor do sol, o outro o esplendor da lua, e outro o das estrelas, e as estrelas diferem um esplendor umas das outras. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita em um corpo espiritual. Esse verso 42, 43 e 44, você só vai conseguir viver se você tiver relacionamento com Deus. Você precisa ter o seu tempo a sós com Deus, você precisa ler a palavra de Deus, você precisa orar, você precisa jejuar, você precisa ouvir louvores, você precisa ter comunhão com Cristo. Essa verdade bíblica aqui é só para os chegados em Cristo. Não tem como você não passar tempo com Deus aqui na terra e depois querer ir passar a eternidade com Ele. Olha quantas preciosidades, quantas promessas tem aqui para a eternidade. Eu vou repetir. Vai ressuscitar de forma imperecível, vai ressuscitar em poder e vai ressuscitar em um corpo espiritual, imperecível, em poder e espiritual. Que tremendo, cara. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim está escrito, o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele, o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são dos céus, o homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Irmãos, eu declaro a vocês que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Eu vou repetir essa parte. Seremos transformados num momento, num abrir e fechar dos olhos. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Nós seremos transformados, pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. A morte foi destruída pela vitória. Cristo faz isso. Cristo vai fazer isso. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A vitória do povo de Deus, né? Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale.
Espírito Santo, nos ajuda, Senhor, a gente se manter firme, que nada nos abale, os nossos olhos sejam fitos no Senhor, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Meu amado, se você não atua na sua igreja, contribuindo com o seu tempo, com o seu dom e com o seu talento, esse verso é para você. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Obrigada, Jesus, por essa verdade bíblica. Se o Senhor assim permitir, até o próximo vídeo.